Neste momento, quem procura casa está a passar um verdadeiro pesadelo. Como se não bastasse as taxas de juros estarem em máximos de 14 anos, os preços das casas simplesmente não param de subir. E se por um lado o cenário é realmente preocupante para quem quer uma casa para viver, pode ser por outro uma ótima oportunidade para quem quer investir. Seja numa ótica de compra e revenda, de uma compra e arrendamento, da compra de um terreno e subsequente construção de raiz, todas opções perfeitamente viáveis, mas hoje quero explorar convosco formas de aproveitar esta onda com muito menos do que os valentes milhares de euros normalmente requeridos. Felizmente não precisamos de comprar efetivamente um imóvel, nem é necessário termos no mínimo 10.000 euros e um bom salário para investir em imobiliário, requisitos estes atualmente cada vez mais difíceis de corresponder. Podemos olhar para outros caminhos onde é possível aplicar quantias a partir de 1 euro, literalmente. Perguntam como? Através de sociedades de investimento e gestão imobiliária, semelhantes aos REITs, Real Estate Investment Trusts, existentes no estrangeiro, sobre os quais já fiz um vídeo muito detalhado no passado, ou fundos de investimento imobiliário, o assunto de hoje. Da forma mais redutora possível, são como um mielheiro onde vários indivíduos alocam o seu capital, concedem a gestão a uma determinada entidade e esta decide investi-lo em imóveis. Pode ser na sua construção, na compra para o arrendamento ou para revenda. Um exemplo prático. Muitos centros comerciais são detidos por fundos de investimento imobiliário. Não precisamos de pensar necessariamente em propriedades destinadas à habitação. As três principais vantagens destes veículos são claras. Podemos aplicar montantes à medida das nossas possibilidades, usufruir de uma gestão profissional, já que o fundo é administrado por uma sociedade gestora, à partida composta por profissionais idóneos e com um elevado grau de conhecimento no setor, e sentir transparência por serem regulados pela CMVM, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Por cá surgiram em 2010, existindo hoje mais de 140 fundos, apenas 12 dos quais abertos, já vamos ver no que é que isso consiste, alguns com a possibilidade da aquisição de participações a começar nos 100 euros. No top 3 dos maiores, ou seja, com mais ativos sob a sua gestão, está o património crescente do crédito agrícola em conjunto com a Square Asset Management, com cerca de 1.090 milhões de euros e que conta com o Fórum Viseu e o Coimbra Retail Park no seu portfólio. O Fundimo da Caixa Geral de Depósitos, com cerca de 660 milhões. E o Imofomento do BPI com 598 milhões de euros. Só para termos uma noção, a soma destes três constitui à volta de 24% do total de ativos sob gestão no país, no que esta classe de ativos diz respeito. Quanto a resultados históricos, já vamos ver daqui a pouco. Mas antes, como é que funcionam em mais detalhe? Os fundos de investimento imobiliário resultam da captação de capital junto de diversos investidores, constituindo um património autónomo, depois administrado por uma sociedade gestora que o aplica em imobiliário consoante uma sua estratégia previamente estabelecida. Todos se dividem em pequenas parcelas com características iguais, chamadas unidades de participação, cujo valor a quando da constituição do veículo é calculado pela administração, correspondendo à divisão do montante global de investimento pelo número de unidades emitidas. Podem ser de dois tipos quanto ao seu acesso: abertos ou fechados. Os abertos têm uma quantidade de unidades de participação variável, são comercializados geralmente pelos balcões das instituições financeiras parceiras da equipa de gestão e estão disponíveis à subscrição por qualquer pessoa em qualquer dia útil, por norma com montantes mínimos relativamente baixos. O significado disto é uma verdadeira democratização do acesso a mercados à partida inacessíveis aos pequenos investidores, tendo em conta o elevado montante de capital exigido para o fazermos nós próprios. Não só isso, mas também se quiséssemos atingir a solo o mesmo nível de diversificação, os custos em que incorreríamos seriam gigantescos. É quase irreplicável para um particular a atividade de um fundo. No final do dia, beneficiamos das economias de escala e do acesso privilegiado aos ativos de melhor qualidade, ao melhor preço, onde estas entidades conseguem chegar e nós não. Da mesma maneira que o nosso investimento pode acontecer quando quisermos, o resgate ou levantamento, na maior parte das vezes também. No entanto, devemos sempre ter em consideração a comissão devida quando o fizermos, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Nesta tipologia, o valor da unidade de participação permite-nos acompanhar a evolução do fundo ao longo do tempo, nomeadamente quanto à sua rendibilidade e risco. Já os fechados, por outro lado, têm um capital fixo, apesar de poderem ser feitos aumentos e reduções de capital pontuais, uma duração determinada ou não, ou seja, pode ter uma maturidade de, imaginemos, 10 anos ou esta ser ilimitada, só podem ser subscritos num determinado período designado para o efeito, digamos, durante a altura da sua formação. O resgate ocorre normalmente quando termina a sua existência e, claro, os valores a partir dos quais lhes conseguimos aceder são significativamente mais elevados. Sejam abertos ou fechados, dividem-se também numa outra
categoria quanto à remuneração dos seus subscritores em dois segmentos. Existem os de capitalização, onde o rendimento proveniente de rendas ou da valorização de capital realizada dos imóveis é reinvestido no bolo, ao invés de ser distribuído pelos investidores, e os de distribuição, onde ocorre uma repartição periódica dos lucros. Independentemente da sua forma, há várias características que partilham. Uma das mais importantes é talvez o facto de todos serem obrigados a publicar os documentos constitutivos do veículo de investimento, com a informação necessária para as pessoas poderem, na teoria, tomar decisões informadas e fundamentadas. Uns são mais claros e abertos e têm coisas deste género para fácil compreensão, outros não querem saber e apresentam as coisas assim. De qualquer forma, todos se tornam bastante úteis para percebermos aquilo que temos pela frente, sobretudo numa ótica dos custos, riscos, objetivos e políticas do instrumento. Os primeiros são, com toda a honestidade, alguns. É um mercado com comissões comparativamente pesadas. A potencial comissão de subscrição quando compramos, a comissão de resgate quando levantamos, geralmente vai diminuindo conforme o tempo em que estivemos investidos, e a comissão de gestão. No papel, tudo isto parece uma boa ideia, mas na prática, se olharmos para a realidade dos retornos passados daqueles colossos portugueses de que falei há pouco, somos capazes de perder o interesse. Obviamente, nada do que digo deve ser tido em conta como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Falemos então dos 5 maiores. Património crescente, nos últimos 10 anos, 4,1% anualizado e não distribui dividendos. Fundimo, 2,94% anualizado com 2,4% de dividendos no último ano. Imofomento, 2,77% com 1,94% de dividendos. Fundo VIP, 2,5% com 3% de dividendos. E Valor Prime, 0,82% com 2,26% de dividendos. Isto numa classe de ativos como o imobiliário, numa geografia maioritariamente concentrada em Portugal, onde houve apreciações de capital gigantescas no mesmo período e onde o nosso capital está em risco. Obviamente que ambicionando mais e querendo atingir uma diversificação ainda maior numa classe semelhante, com potenciais de retorno diferentes, pode fazer sentido considerarmos o mundo dos REIT e já vamos ver como se diferenciam destes fundos. De qualquer modo, se o quisermos fazer, vamos sempre precisar de uma corretora como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo, para comprar e vender esses títulos. Para além de nos dar toda a informação e mais alguma a nível de rácios na aplicação, como já vamos ver daqui a pouco, é extraordinariamente fácil de navegar e a cereja no topo do bolo é, ao criarem conta através do primeiro link na descrição, ganharem uma ação totalmente gratuita que pode valer até aos 100 euros. Disse há pouco que aplicar capital em imobiliário com pouco dinheiro podia ser feito através dos tais fundos de investimento imobiliário que acabámos de ver, ou via sociedades de investimento e gestão imobiliária, se tivermos interesse na realidade portuguesa, ou dos REITs, Real Estate Investment Trusts, se preferirmos olhar para o estrangeiro. Embora todos sejam veículos do setor imobiliário, quais são as diferenças entre si? A mais fundamental é capaz de ser relativa à sua estrutura. Enquanto os fundos são um organismo de investimento coletivo com uma gestão terceirizada, os REITs e as SIGIs são empresas regularmente cotadas em bolsa que possuem e gerem propriedades imobiliárias com um foco sobretudo na geração de rendimento por via do arrendamento. Mas antes de avançarmos para outras dissemelhanças, temos de excluir da discussão uma das 3 hipóteses, as SIGIs. E a razão é simples, foi um mecanismo criado em 2019 pelo Estado português e, sem querer entrar em grande detalhe, pela forma como foram estruturados, incentivaram até à data a criação de apenas 2 sociedades. Portanto, foquemo-nos nos fundos de investimento imobiliário em Portugal e nos REITs no estrangeiro. Já vimos a realidade dos resultados históricos dos fundos, olhamos agora para a dos 3 maiores REITs do mundo. E claro, é importante referir que o desempenho passado não é indicativo da performance futura. Vamos então abrir a aplicação da Trading 212. Cá em baixo clicamos na lupa para pesquisarmos um nome e escrevemos American Tower Corp, o terceiro REIT com maior capitalização de mercado do mundo. Aqui em Info and Stats podemos ver a Dividend Yield de 3,06% e a Performance, continuamos com o Scroll, Instrument Details e Annual Report, que nos vai levar diretamente ao último relatório disponível. No seu índice, clicamos em Performance Graph e esta foi a realidade. Nos últimos 10 anos, uma valorização de 10,84% ao ano. Fazendo a mesma coisa para a Realty Income Corporation, 4,93% de dividendos, 6,06% de valorização ao ano. E para o Prologis, o maior REIT do mundo, 2,82% de dividendos, 13% de valorização ao ano. São números
completamente distintos daquilo que por cá tem existido. De novo, se é um mercado que querem explorar, podem fazê-lo através da Trading 212, criando conta a partir do primeiro link na descrição, tirando assim partido da oferta de uma ação totalmente gratuita para se iniciarem. A segunda distinção fulcral entre ambos está assente na regulação. Têm múltiplas restrições a nível de rácios de endividamento, percentagens obrigatórias na alocação de capital e políticas de investimento. Por exemplo, os primeiros precisam de ter pelo menos 0,5% de capital próprio até aos 75 milhões de euros, podem deter participações em outras sociedades imobiliárias e, para os abertos, o endividamento não pode representar mais de 25% do ativo total do fundo. Do lado dos REITs, 90% dos seus lucros têm obrigatoriamente de ser distribuídos na forma de dividendos aos acionistas, têm de ter no mínimo 100 acionistas e 75% dos seus ativos têm de ser em imobiliário. Há vários outros pontos onde diferem, de modo que a minha sugestão é verem de seguida este vídeo a aparecer no ecrã sobre o que são REITs em muito mais detalhe. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Tendo sido esse o caso, subscrevam para não perderem os próximos. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até para a semana.